quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus e dar início a mais um culto. Eu quero também compartilhar uma leitura que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 35 e depois 38 ao 39. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo e a espada? Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados ou potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo com tudo o que estamos enfrentando, que todos nós possamos ter a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Porque neste amor nós somos plenos, completos e podemos suportar todas as coisas. Então continue firme e permita-se ser preenchido com o amor de Deus. Tão incrível é teu amor por mim, fronteiras rompeu e do céu desceu. Abriu as fontes do amor e sobre mim se derramou. Curaste toda a minha dor, sobre seus ombros me esplêndido amor que atravessa o coração, que cruzas era só pra me encontrar e me abraçar pra nunca me deixar. Esplêndido amor que atravessa o coração, que cruzas
atravessa o coração, que cruzas era só pra me encontrar e me abraçar, pra nunca me deixar. Vou me ajoelhar e me vou me ajoelhar e me entregar. Tão incrível é teu amor por mim. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os amores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada
Nada, não quero mais nada. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe grandemente. A você também que nos ouve através do Facebook, através do YouTube, que Deus vos abençoe grandemente, para a glória dos próprios Senhor. Nós vamos meditar hoje numa palavra de Deus que fala sobre Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. A leitura está em Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 16. Te convido, antes de meditarmos, fazermos a leitura, a orarmos, pedimos a bênção de Deus para a sua glória e o seu poder. Pai querido e soberano, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos, ó Deus, diante de Ti em oração, pedindo a direção do Teu Espírito Santo, o Teu poder e a Sua glória nas nossas vidas, Senhor, e assim possamos todos juntos Te louvar, Te exaltar, engrandecer o Teu nome e entendemos, ó Pai, um pouquinho mais da Tua palavra. Fica conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por favor, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia, Evangelho em Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 16, onde diz o texto da seguinte forma: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Somente até aqui. Eis que nesse mesmo dia, esses dois discípulos então estavam indo para uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca ali de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido sobre a morte de Jesus Cristo. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, Jesus se aproxima deles e começa a perguntar, mas o próprio texto que nós lemos diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Emaús, atualmente, é uma cidade de localização incerta. Seu nome significa riacho quente e alguns arqueólogos a identificam como Quebebem, cerca de 11 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Quando as cruzadas chegaram nesta localidade em 1099, encontraram ali um forte do período romano denominado Castellum Emaús. Conhecer a localização da cidade de Emaús é importante, porém, não conhecê-la não abala a veracidade dos fatos ali ocorridos. O que está escrito é lição para todos os tempos, lugares e circunstâncias. Digamos que Emaús seja mesmo esse território desconhecido e misterioso para a arqueologia. Como misterioso e incerto é o terreno do nosso coração. Emaús faz todo sentido para quem quer ouvir Jesus, seguir seus ensinamentos e ser salvo para a eternidade. Eles ali não reconheceram Jesus. Jesus havia ressuscitado e a cidade de Jerusalém estava um alvoroço, ainda por ocasião da sua crucificação. O messianismo de Jesus estava sendo questionado por conta da sua crucificação e morte. Como que poderia ele dizer que era o Messias, era o Filho de Deus, e ser crucificado e ser morto? A esperança de um libertador para Israel havia sido frustrada.
O que fazer? A caminho de Emaús, Cleópas, um daqueles discípulos estava indo, discutia justamente isso com o seu companheiro. Quando Jesus se aproxima e pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam, entristecidos e um tanto aborrecidos pela desinformação do desconhecido, e retrucam: és o único que não sabes o que está acontecendo nessa região? Mataram Jesus, varão poderoso em obras e em palavras. É o que está lá no texto 24, capítulo 24, 17 a 19. Eles se indignaram. Todo mundo sabia. Todo mundo tinha ouvido falar de Jesus. E agora chega ali para eles como se fosse um estranho, dizendo: o que está acontecendo? Então essa foi a reação deles. O que mais chama a atenção no texto é o fato deles sendo discípulos de Jesus, tendo convivido com ele, não o reconhecerem. Por que isso acontece? Voltando ao início do relato, logo no verso 16, lemos: seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Diríamos, não o reconheceram porque ainda não era o momento certo, não era a vontade de Deus de outra forma, porque vedar-lhes os olhos. Mas esse aspecto do texto merece mais aprofundamento e conferindo evangelho por evangelho. Toda a narrativa pós-ressurreição de Jesus, encontraremos a explicação sobre Jesus e os discípulos em Emaús, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 12 e 13. Depois disto, manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes não deram crédito. Os dois homens de caminho para o campo eram os dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus apareceu para eles em aparência diferente da que havia vivido e morrido. Ele era o Jesus ressuscitado. E para que se cumpra em nós os mesmos sinais que se cumpriram em Cristo, convém que os que ressuscitam tenham um novo corpo de glória, conforme Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Em 1 Coríntios 15, 35, se lê que o corpo seja semeado em corrupção, ressuscitado em incorrupção, semeado em desonra, ressuscitado em glória, semeado em fraqueza, ressuscitado em poder, semeado corpo natural, ressuscitado corpo espiritual. Jesus agora tinha um corpo de glória. Aparência cansada, sofrida e ferida do servo humilhado, conforme Isaías 52, verso 2, já não se via. Agora ele era corpo espiritual, tanto que agora poderia facilmente atravessar paredes e portas fechadas, aparecer e desaparecer em qualquer ambiente de forma miraculosa. Em João 20, 19 diz assim: ao cair daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas de casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Era também o primeiro dia da semana, pós-ressurreição, o mesmo dia em que apareceu no caminho de Emaús. Ele entrou no recinto onde os discípulos estavam reunidos a portas trancadas.
Ele não bateu a porta, não chamou, não saltou janela ou coisa parecida. Ele atravessou as paredes para que se cumprisse o que está escrito acerca da ressurreição. Nesse mesmo dia, Jesus aparece a Maria Madalena. Ela estava chorando próximo ao túmulo, conforme João 20, versículo 15. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando ser jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Madalena demorou um pouco a discernir quem era, mas ela o discerniu pela sua voz. Porém, tanto ela como os discípulos de Emaús, em dado momento, não tem mais dúvida do que lhes fala é Jesus. A princípio, tanto os discípulos de Emaús como Maria não conseguiam ver ou enxergar ou entender que era Jesus. Mas agora, os olhos são-lhes abertos. E tanto os discípulos como Maria veem que é Jesus Cristo ressuscitado. Por que eles demoraram tanto a reconhecer Jesus? Porque eles estavam preocupados, estavam aflitos, estavam descrentes, estavam amedrontados. A crucificação havia acabado com a fé deles. A esperança do Messias Salvador tinha se esvaído como fumaça. Eles foram capazes de descrever para Jesus todos os últimos acontecimentos de Jerusalém, da conversa sobre a ressurreição, mas o coração estava endurecido. Para eles, tudo não passava de uma fábula, um engano. Se Jesus fosse mesmo Messias, teria triunfado em vida sobre a morte. E Jesus repreende os dois, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus lhes contou sobre as Escrituras, conforme está em Lucas capítulo 24, 25 a 27. E o coração dos dois começa então a arder pela autoridade de Jesus, pela verdade da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções de corações. Hebreus 4:12. E aí, entendendo isso, eles fazem um convite: fica conosco. E os dois discípulos a caminho de Emaús, enfim, acalmam os ânimos, descansam os corações, sentem paz, sentem segurança, e convidam Jesus: fica conosco, conforme versículo 29. E quando estavam à mesa, Jesus abençoa o pão e divide com eles. Então, os olhos dos dois são abertos. Que maravilha! É interessante que, apesar de ter um novo corpo, Jesus ressuscitou conservando as marcas da crucificação, tanto nas mãos como nos pés. Ele as mostrou para Tomé, conforme está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Para os discípulos reunidos em Jerusalém, João 20, 20. Para os discípulos em Emaús, no partir do pão, e para tantas outras pessoas com quem esteve nos 40 dias, que ficou ainda na terra como ressuscitado, conforme Atos 1:3. Diante dessas situações, podemos tirar lições a caminho de Emaús. Ansiedade gera incredulidade e vice-versa. Quando estamos nesse estado, é impossível enxergarmos a presença de Jesus. É impossível acreditarmos em sua providência.
Os discípulos, mesmo mantendo diálogo com Jesus, não o reconheceram. Apenas quando ouviram uma palavra e viram as marcas da crucificação, mas foi no ouvir da palavra que os corações foram transformados. Não há outra maneira, meus irmãos e irmãs, de alcançar a salvação, a não ser crendo na palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o único e verdadeiro caminho que nos conduz à eternidade com Deus. João 14,6. E é essa salvação não apenas pós-morte, é algo que acontece bem aqui nesse mundo. Veja um dos sentidos da palavra salvação na Bíblia. É MARP, segundo o dicionário Strong, igual restauração da saúde, remédio, cura, medicação, tranquilidade. MARP vem de rapa, que é um verbo que cita a situação de curar, de sarar, de restaurar. Jesus é nossa cura completa, do corpo e do espírito, para séculos sem fim. Amém. É possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não o reconheçam. Isso é assustador, mas acontece. Foi o caso daquele jovem rico descrito em Marcos capítulo 10, 17 ao 22. Ele ouviu Jesus, mas se negou a segui-lo porque o coração era avarento. O amor às riquezas era maior que o amor por Jesus. Triste essa situação. Os discípulos em Emaús ouviram a Jesus e disseram: fica conosco. Eles convidaram Jesus a cear, não apenas à mesa deles, mas a fazer morada em seus corações. Essa é a escolha que Deus quer de nós, que convidemos a Jesus Cristo para morar em nós. E o mais incrível de tudo isso é, Ele não rejeita um convite desse. Ele nunca diz: não vou, não posso, fica para outro dia, esqueça ou jamais. A partir do momento que você convidar a Jesus Cristo para morar no seu coração, prontamente Ele vai te responder. Ele pode aparecer em qualquer lugar, nas mais diversas circunstâncias. Apareceu para Paulo a caminho de Damasco, conforme Atos 9, do 3 ao 6. Apareceu para Pedro na praia. Apareceu para Zaqueu embaixo de uma figueira, Lucas 19, 1 a 7. Onde você estiver, Ele vai ao seu encontro. Ele não resiste a um coração humilde e cheio de fé. Os salvos ressuscitarão em corpo de glória. Nosso corpo abatido será transformado. Deus nos dará um novo nome, conforme Apocalipse 3:12. E um corpo que não poderá mais ser corrompido. 1 Coríntios 15:35. Que esse encontro de Jesus com os discípulos do caminho de Emaús seja como lição para alcançar os perdidos em preocupações, aos perdidos em ansiedades, aos perdidos em aflições e aos perdidos na incredulidade. E no partir do pão, almas sejam saciadas pelo pão da vida que é Jesus. Que Jesus, de nossos lábios, ouça o convite: fica conosco, amado Mestre. Precisamos de Ti, que é nosso bálsamo precioso. O nome que ressuscitou, Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso triunfo. Jesus é a nossa vida. Gostaria de orar com você, né, para buscar de Deus, que Ele ouça a nossa voz, que Ele ouça o nosso clamor e possa responder a cada um de nós. Eterno e soberano Deus de grande vitória, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos agora, mediante a Tua palavra, Senhor, diante de tantas lutas e tantas dificuldades,
Podemos, ó Deus, estar em algum momento desatentos à tua voz, não reconhecer, ó Deus, as providências que o Senhor está fazendo, ou está adotando, ou está tomando com cada um de nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para cada um de nós, meu Senhor. Entenda as nossas preocupações, entenda as nossas limitações e dificuldades, e nos ajude, ó Deus, a entender, a ouvir, a ver o quão perto o Senhor está de nós, a entender as tuas providências, a entender de que forma que o Senhor tem controle de tudo isso que está acontecendo. Nos guarda, nos protege, nos ajuda, Senhor, e que sejamos preparados para o dia da sua volta. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Abençoe grandemente, Senhor, a todos os teus servos, casais, os filhos, ó Pai. Abençoa toda a tua igreja, pastores, presbíteros, diáconos, homens, mulheres, pais, jovens, crianças, líderes. Todos sejam, ó Deus, alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Graças te dou, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e possamos aí dentro de em breve nos encontrarmos pessoalmente para a glória de Deus Pai. Fique com Deus, tenha uma boa semana no nome de Jesus Cristo.